Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, e quem é bom mandam matar. Liberdade, liberdade ainda que tardia. Liberdade, palavra que todo mundo busca, todo mundo quer, mas ninguém sabe o que é. É neste momento que nós vamos tratar de um dos mais importantes romances da literatura brasileira. Nós vamos tratar de um dos mais importantes livros da literatura brasileira. De Dona Cecília Benevides, famosa Cecília Benevides Carvalho Meireles, Cecília Meireles, a famosíssima escritora de O Romanceiro da Inconfidência. Alô, pessoal da VM. Alô, Luísa. Gente boa, alô, Cauã. Alô, Aidan. Alô, gente importante da VM. Fala, Cosme. Aí, exatamente, nós vamos trabalhar O Romanceiro da Inconfidência. E mais uma vez eu peço a liberdade de vocês para não estender isso muito longamente, né, para isso não ficar muito grande. Eu vou pedir para você exatamente que eu vou dividir em duas partes. O romanceiro é muito grande, então nós precisamos dividi-lo em partes. Primeira parte, segunda parte. E aqui vai a primeira parte para a VM. Exatamente, Dona Cecília Meireles publica em 1953 uma obra importantíssima do contexto histórico, lírico, literário nacional, O Romanceiro da Inconfidência. Romanceiro da Inconfidência, que conta exatamente a história desde 1720, que todo mundo pensa exatamente que nós temos a Inconfidência do Brasil. É 21 de abril, aliás, estamos em abril, 21 de abril, e pronto, acabou, matou o Tiradentes e vamos embora para a praia. Não, não é nada disso. A história da Inconfidência, a história da Inconfidência começa exatamente em 1720, com a morte de Felipe dos Santos, que foi talvez o primeiro grande mártir da Inconfidência, né? Então, Cecília Meireles resgata essa história a partir de 1720. E Cecília Meireles publica isso em 1953, depois de passar exatamente 10 anos organizando, preparando, vendo como lançar este Romanceiro da Inconfidência, pesquisando exatamente o Romanceiro da Inconfidência. Eu digo para você que Cecília Meireles surge para a literatura brasileira e é o primeiro grande nome da literatura brasileira feminino que pesa, que tem peso no contexto da literatura, é Dona Cecília Meireles, né? Dona Cecília Benevides Carvalho Meireles, ela é o primeiro grande peso nesse sentido. Em 1928, quando o surgimento da revista Festa, né? Então ela antecipa valores exatamente de 1930, ela vai pertencer exatamente a esta geração, a geração de 1930, que é a geração de Carlos Drummond de Andrade, de Raquel de Queiroz, de José Lins do Rego, de Graciliano Ramos. Então ela vai pertencer exatamente a esse grande momento, ela pertence a esse lado consolidador. Só que Cecília Meireles traz consigo também uma característica simbolista. Ela traz um chamado neossimbolismo, né? Esse lado meio religioso, esse lado meio diáfano, esse lado meio sonhador, né? Esse lado meio desprendido. Mas o trabalho na forma e na característica metalinguística da sua obra, de falar do que é a poesia, do que é ser poeta. Canto porque o momento existe e minha vida está completa. Não sou alegre, não sou triste, sou poeta. Essa é a grande Cecília Meireles em Motivo, que é um poema que praticamente define essa nossa querida Cecília Meireles, que embrenha-se pelos caminhos da história ao narrar exatamente este Romanceiro da Inconfidência, né? Que eu repito, publicado em 1953. Né? Em 1953. Eu consigo ser mais velho que o livro. Ora, então, exatamente você tem aí essa característica da Dona Cecília Meireles, né? No seu Romanceiro da Inconfidência,
onde ela traz essa poesia reflexiva, não só no sentido lírico da sua obra lírica que nós conhecemos, mas nesse tratado de romanceiro. Em primeiro lugar, o que vem a ser um romanceiro, né? Para esse pessoal novo, né, para nós todos aqui, que não conhecemos exatamente essa ideia de romanceiro. Romanceiro é um compilar de poemas que formam a ideia de um romance. Não o romance que nós conhecemos, né, escrito em prosa, mas este romanceiro é escrito em verso. Podemos fazer perfeitamente a analogia, né? Você tem os Lusíadas, por exemplo, né? Todo em verso é um poema épico. Eu diria que o Romanceiro da Inconfidência, ao estilo medieval, é exatamente um poema épico, lírico, histórico, né? Então, é exatamente esta característica da obra. Então, cada grupo de poesia conta uma determinada história, assim como fez o nosso querido Luiz Vaz de Camões em Os Lusíadas, né? Cada canto tem lá a sua história, né? E tem histórias interiores a esses cantos. Então nós temos também aí essa presença no romanceiro. Esse romanceiro era muito característico do período medieval, né? Do período medieval, né? Então você vai encontrar esta visão. Agora, Cecília Meirelles passou exatamente 10 anos montando esse romanceiro da Inconfidência, né? São 10 anos de trabalho, são 10 anos de estudo, são 10 anos de pesquisa, né? E ela começa isso numa Semana Santa, né? Exatamente numa Semana Santa, quando ela diz exatamente as seguintes palavras que eu vou fazer questão de ler para você. Todo o presente emudeceu, como plateia humilde, e os antigos atores tomaram suas posições no palco. Vim com o modesto propósito jornalístico de descrever as comemorações de uma Semana Santa. Porém, os homens de outrora misturaram-se às figuras eternas dos andores. A procissão dos vivos caminhava uma procissão de fantasmas. Era, na verdade, a última Semana Santa dos Inconfidentes, a do ano de 1789. Ah, Cecília Meirelles, captando como uma jornalista que fora também, como professora que fora também e como analista literária que fora também. Então, Cecília Meirelles capta esse espírito para escrever, né? Então, você tem um contexto de época, que é a publicação de um estilo de época, que caracteriza a geração de 30 a 45, que marca a sua presença na geração de 30 a 45, que é nacionalizar esta literatura brasileira, organizar essa literatura brasileira e justificar tudo aquilo que foi feito dentro do contexto de 22 a 30. Então, Cecília Meirelles aparece com o romanceiro dentro desse contexto, dentro desta visão um tanto quanto mais clara, um tanto quanto mais histórica e social. Portanto, esse neossimbolismo que ela traz não é mais aquela visão fugidia de Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães. Apresenta aí uma posição do eu diante da história, uma posição crítica do eu diante da vida, né? Do eu diante da própria poesia. Então, Cecília Meirelles não é pura e simplesmente a poetisa que passa a fazer poesias. Não, ela tem um propósito, ela representa um propósito dentro do contexto da história da literatura brasileira, né? Essa poesia reflexiva, né? O caráter filosófico que ela traz dentro do contexto desta poesia. Muito interessante, né? Que nós observemos isso, né? O interessante da lírica, desenvolvida por Cecília Meirelles, é justamente o fato de que sua versatilidade e pluralidade, discursiva e temática, religiosidade, desespero, individualismo, misticismo, no campo da solidão, fazem dela única na poesia da língua portuguesa. Ora, talvez quem se aproximasse um pouco de Cecília Meirelles fosse a portuguesa Florbela Espanca, porque Cecília Meirelles representa, assim, esse lado mais místico, mais literariamente místico, digamos assim, do contexto da literatura. Por isso chamado neossimbolista. E é dentro desse
desse espectro literário que nós vamos encontrar o Romanceiro da Inconfidência, né? É dentro desse espectro literário que nós vamos encontrar esta análise histórica profunda, né, de Cecília Meirelles, dentro dessa poesia reflexiva, né? Essa poesia que traz o tempo, né? Então, observemos o contexto de projeção histórica, né? O Romanceiro da Inconfidência marca um contexto de caráter épico, todavia pode ser lido de maneira lírica e reflexiva. É a maneira lírica e reflexiva que esse vestibular de hoje pede. Então, como pode cair isso? Exatamente desta maneira reflexiva, associada à filosofia, associada ao caráter sociopolítico, associada à busca de liberdade. Liberdade, lhes disse no começo, todo mundo busca, todo mundo quer e ninguém sabe o que é. Não é? Muito bem. Então, perceba você que o gênero que ela traz tem esse peso, né? Esse peso interessante para o vestibulando, né? Que tem que ter essa atenção no especial ao gênero, né, escolhido por Cecília Meirelles, que é contar paulatinamente, didaticamente, digamos assim, a história da Inconfidência Mineira, da revolta das Gerais, desde 1720 até 1789, com a morte de Tiradentes, né? E nós vamos, na próxima aula, esmiuçar exatamente cada detalhe dentro desse contexto. Hoje, nesse preâmbulo de abertura, é importante que se entenda a posição de Cecília Meirelles, o tempo, a época em que ela faz. Então, em que tempo é narrada a história? A história é narrada no tempo de 1789. É narrada no tempo da Inconfidência Mineira, mas com a visão do século XX. Portanto, ela traz esse lado reflexivo, ela traz esse lado crítico, traz esse lado analítico do que foi feito exatamente lá naqueles idos tempos e passados tempos da Inconfidência Mineira. Não podemos deixar de lado exatamente que é o século XVIII, e o século XVIII, o século das mudanças, né? O século de uma série de revoluções, a Revolução Francesa e a Segunda Revolução Industrial Inglesa, marcam presença profunda, aliás, primeira Revolução Industrial Inglesa, marcam profunda presença dentro do contexto histórico universal desta época, né? Há umas mudanças características do comportamento e o surgimento da burguesia no século XVIII. Ora, Cecília Meirelles opta por fazer isso dentro desta marcação cronológica, no desenvolvimento dos seus poemas, ou seja, dos seus romances, nesse romanceiro, todavia é sabido que a obra situa-se no século XVIII. Isso é importante e abrange o período do ciclo do ouro no Brasil, do Brasil colônia. Né? Desse Brasil colônia, desse Brasil ainda preso aos valores da colônia. Então, é muito importante que o vestibulando observe o gênero romanceiro, o tempo da narrativa, que é o tempo passado, mas com as visões analíticas de presente, o contexto da projeção histórica, né? O texto da projeção histórica, as ações da coroa, a participação de Tomás Antônio Gonzaga, figuras históricas, né? Cláudio Manuel da Costa, José de Alvarenga Peixoto, Silva Alvarenga, né? Joaquim José da Silva Xavier, importantíssima figura de Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier, o espaço, né? A gênese da obra ocorreu de acordo com o depoimento da própria escritora Cecília Meirelles, né? Diria aqui o nosso querido Pascoal Mota, né? Exatamente ocorre quando a primeira visita dela a Ouro Preto, né? A escritora, então, dentro da procissão, sente a presença de todos eles. E eu pergunto a você, mais uma vez o microfone me atrapalha, eu pergunto para você exatamente, quem já foi a Ouro Preto sabe disso, né? Que caminhar por aquelas alamedas, por aquelas vielas, nos lembra perfeitamente as figuras inconfidentes. É só lembrar das histórias e entrar pelas igrejas que nós vamos exatamente observar esta figura. Então Cecília Meirelles traz de volta, viva, estas figuras dentro do contexto do Romanceiro da Inconfidência. Traz isso como valor importantíssimo. Então, não esqueçamos o contexto de publicação de estilo de época, que é 30-45. Nós não podemos esquecer que é uma poesia reflexiva. Nós não podemos esquecer que
a poesia histórica de Cecília Meirelles, né? O romanceiro é um dado histórico. O tempo da narrativa século XVIII com visão reflexiva dentro do século XIX, dentro do século XX. Ora, e exatamente o estilo romanceiro da Inconfidência. E você vai encontrar todas as presenças, né? Todas as presenças de Bárbara Heliodora, por exemplo, né? A presença clara de Dona Bárbara Heliodora e de tantas outras figuras, e até mesmo a figura de Tiradentes, né? A figura do contexto de Tiradentes. Ora, as rimas muitas vezes imperfeitas, né? Mas que realmente marca isso, né? E os temas, de maneira geral, a grande tema do livro é exatamente o valor histórico que a Inconfidência trouxe, libertas quaeseratamem, não é? A presença exatamente desta grande bandeira. Ora, para esta aula que já se estende, eu vou exatamente dizer para você o seguinte: o destino. Não acaba a vida com a morte, nem fogo queima uma ideia. Nenhum ferro segura a liberdade. Teria dito Tiradentes antes de morrer. Esta foi a primeira parte de O Romanceiro da Inconfidência, que nós vamos concluir exatamente na semana que vem. Um abraço, VM! Um abraço, pessoal daí da VM! Até a semana que vem!